podem ir pra sua mão. Família descobre, depois de 50 dias, que homem morreu de Covid em hospital no Rio de Janeiro. Laboratório diz que vacina russa dará imunidade por pelo menos 2 anos. Estudo americano alerta que crianças podem portar mais vírus da Covid-19 do que adultos internados em UTI. Desemprego volta a subir em junho e atinge 12.300.000 brasileiros. Bolsonaro diz que será impossível governar se veto ao reajuste do funcionalismo público não for mantido. O governo não esperava pela derrota no Senado e a notícia caiu como uma bomba. E é de todo mundo a responsabilidade de ajudar o Brasil a sair do buraco. A maioria do Supremo vota pela suspensão de dossiê do governo federal sobre adversários políticos. Estrategista da extrema-direita e ex-assessor de Donald Trump é preso nos Estados Unidos por desvio de dinheiro. Na Rússia, principal opositor do governo Putin é internado em estado grave com suspeita de envenenamento. O INSS lança aplicativos que permitem ao beneficiário fazer a prova de vida pelo celular. O beneficiário poderá comprovar que é ele mesmo sem sair de casa. Tarde muito fria no sul do Brasil. Teve chuva congelada e até neve. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O número de brasileiros mortos pela Covid-19 chegou a 112.304. Foram 1.204 óbitos nas últimas 24 horas. Mais de 3,5 milhões de casos de contaminação pelo novo coronavírus já foram confirmados. Mais de 2.600.000 pessoas já se curaram da doença. No Rio de Janeiro, a Secretaria de Saúde abriu uma sindicância para investigar a morte de um paciente que foi internado com suspeita de Covid-19 num hospital municipal. A família diz que só foi informada 50 dias depois do óbito. A revolta é de uma filha que não pôde se despedir do pai. Dói muito, gente, você não poder ajudar. Pelo menos quer se despedir da pessoa, entendeu? É difícil. Os Correios disseram que houve 3 tentativas de entrega do telegrama, mas que o carteiro não foi atendido e que, por isso, o documento foi devolvido ao hospital no dia 15 de julho. A reabertura das escolas para atividades de reforço no estado de São Paulo está prevista para o dia 8 de setembro. A Secretaria da Educação divulgou hoje o decreto com os protocolos que deverão ser seguidos por todas as escolas do estado. Mas a decisão final será das prefeituras. A capital paulista desistiu da retomada no mês que vem e só deverá reabrir as escolas em outubro. Segundo analistas políticos, um fator com certeza está em jogo: as eleições municipais em novembro. Esta escola particular o risco na da Zona demagogia Norte, que existe nos outros anos, ele se torna ainda maior. A maioria das universidades federais devem retomar o ano letivo até o final do mês, segundo a Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. 54 das 69 universidades e institutos de todo o Brasil deverão retomar as atividades acadêmicas de forma remota, ou seja, com aulas online. Ainda não há previsão para o retorno presencial. E mais um fator pode complicar a volta às aulas. Pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, descobriram que as crianças com Covid-19, vejam só, têm a carga viral mais alta do que adultos infectados. Botou a mão na boca. desde o começo. O governo do Rio de Janeiro liberou o funcionamento de salas de cinema e teatros a partir de hoje no estado. Mas na capital fluminense, as medidas só serão adotadas após liberação da prefeitura. No mesmo decreto, foi autorizada a volta das aulas presenciais. O plano de flexibilizações para seguir os protocolos de segurança para a Covid-19. A Anvisa autorizou a produção do respirador de baixo custo criado por pesquisadores da Universidade de São Paulo. A USP já começou a produção de 1.000 aparelhos depois de 3 meses de espera pela liberação. Os equipamentos serão usados por hospitais da rede pública. Novinho em folha, saindo da embalagem, pronto para ser usado. Eis o respirador Inspire, inteiramente desenvolvido.
O desemprego subiu em julho, segundo pesquisa nacional por amostra de domicílio, com foco na crise do coronavírus feita pelo IBGE. Ao todo, mais de 12 milhões de brasileiros em idade de trabalhar estão sem emprego. A pesquisa leva em conta as pessoas que procuram emprego, claro que é mas não bastante conseguem. preocupante. Daí a importância do auxílio emergencial e de outras medidas que foram tomadas. O número de crianças que trabalham para ajudar no sustento da família cresceu 26% na cidade de São Paulo durante a pandemia. O dado faz parte de um levantamento divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF. Para o trabalho no tráfico de drogas, que também é uma das piores formas de trabalho infantil. Em apenas 24 horas, 4 homens foram presos no estado do Rio de Janeiro, suspeitos de abusar sexualmente de crianças e adolescentes. Em 3 casos, os estupradores eram parentes das vítimas. Para o Programa de Apoio e Proteção às Vítimas da Violência. Além de nova identidade, a criança vai mudar de endereço e não retornará a São Mateus, no Espírito Santo, onde morava. Essa criança, que foi a vítima, que quase foi punida duplamente por ter sido estuprada, agora sim vai ter direito, com a nova identidade, vai ter direito de tentar começar a vida outra vez. E foi preso no Rio de Janeiro o homem suspeito de agredir e roubar uma modelo transexual no último domingo. Lucas Brito Marques se entregou hoje à polícia. Um discurso do candidato Joe Biden. E agora, falando sobre a Rússia, o principal opositor do governo Putin foi internado em estado grave depois de passar mal durante um voo. Segundo a porta-voz do líder da oposição, a suspeita é de que ele tenha sido envenenado antes de embarcar. Na porta do chegou ao hospital, mas foi proibida de vê-lo. Daqui a pouco, o calendário da CBF para o próximo ano prevê que não haverá parada entre as competições. Beneficiário do INSS vai se livrar de ida ao banco para fazer prova de vida. A gente volta já já. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje, por 9 votos a 1, que o Ministério da Justiça não pode produzir relatórios sobre as posições políticas de cidadãos. A ação julgada questionou um dossiê contra pessoas chamadas, grupos chamados antifascistas, ou seja, contra os opositores do governo federal. O julgamento foi produzido. O ministro da Justiça, André Mendonça, afirmou que a decisão do Supremo reconhece a importância do exercício de atividade de inteligência para o Estado e para a segurança dos cidadãos. Veja em instantes, laboratório diz que vacina russa contra o novo coronavírus dará pelo menos 2 anos de imunidade. Neve chega à Serra Gaúcha para a alegria dos turistas. O SBT Brasil volta já já. Beneficiários do INSS vão poder fazer a prova de vida sem precisar ir ao banco. O procedimento será feito com 2 aplicativos que vão usar a biometria facial. Já não era sem tempo, né? Pois é. 500 mil pessoas foram selecionadas para participar dessa primeira etapa que começou hoje. A previsão é que a ferramenta esteja disponível para todos os 34 milhões de segurados já no ano que vem. Lá vai do nariz. Eu me sinto confiante. Terminará à meia-noite de hoje o prazo para inscrição na lista de espera do ProUni, que é o programa Universidade para Todos. Os estudantes que não foram pré-selecionados nas 2 chamadas regulares precisam se cadastrar na página do ProUni na internet. O resultado será divulgado na próxima segunda-feira. A neve, a tão esperada neve, Raquel, chegou finalmente hoje às cidades de Riozinho e São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha. Tão linda a neve, né? Já em Santa Catarina, os turistas que lotaram os hotéis ainda estão na expectativa. As principais vias de trânsito de São Joaquim. O presidente Jair Bolsonaro criticou a derrubada pelo Senado do veto ao aumento dos servidores públicos durante a pandemia. Com essa decisão, estados e municípios poderiam usar o dinheiro do combate ao novo coronavírus para concessão de reajustes. Hoje de manhã, em conversa com o índice Bovespa chegou a ficar abaixo dos 100 mil pontos no começo do dia, mas fechou em alta de 0,61%. O Congresso Nacional derrubou hoje o veto presidencial aos trechos de um projeto de lei que criou regras especiais para despejos durante a pandemia. Com
Com a decisão, fica proibida a desocupação de imóveis urbanos por atraso de aluguel com base em medidas liminares. A suspensão atinge todas as ações ajuizadas a partir do dia 20 de março, data em que foi publicado o decreto que reconheceu o estado de calamidade pública no país por causa do novo coronavírus. A Covid-19 já matou mais de 790 mil pessoas no mundo. Cerca de 22 milhões e meio de pacientes foram diagnosticados com a doença. Na Europa, vários países registraram hoje o pior dia desde o início da reabertura no continente. Só nas últimas 24 horas, foram cerca de 4.700 novos casos confirmados na França, 3.700 na Espanha e 845 na Itália, todos com a pior marca desde maio. Na Alemanha, a situação é ainda mais preocupante. Os 1.700 novos contaminados representam o número mais alto registrado no país desde abril. Segundo as autoridades de saúde europeias, o aumento se deve principalmente ao relaxamento das medidas de isolamento entre os mais jovens durante as férias de verão. Cientistas responsáveis pelo desenvolvimento da vacina russa para a Covid-19 afirmaram hoje que a Sputnik V, poderá garantir imunidade por pelo menos 2 anos. Segundo a equipe do Instituto Gamaleya de Moscou, a fase de testes com 40 mil voluntários deverá começar na semana que vem. Serão aplicadas 2 doses da vacina com intervalo de 21 dias entre elas. A Rússia negocia com Brasil, Índia, Coreia do Sul e Cuba para que esses países sirvam de base para a produção da vacina. A CBF anunciou o calendário do futebol para a próxima temporada. Serão apenas 4 dias entre o fim do Brasileirão de 2020, e o início dos estaduais. Os campeonatos seguirão ininterruptamente até dezembro de 2021 e não há previsão de parada para a Olimpíada, Copa América ou eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Pelo Campeonato Brasileiro, 3 jogos encerram a 4ª rodada. Sport e Santos na Ilha do Retiro, São Paulo e Bahia no Morumbi e Ceará e Vasco no Estádio Castelão. Ontem o Botafogo bateu o Atlético Mineiro e tirou o Galo da liderança. O time carioca usou dos contra-ataques para vencer a primeira no Brasileirão, 2-1. Quem pulou para a liderança foi o Internacional, que fez 3-0 no Atlético Goianiense. O Red Bull Bragantino ganhou do Fluminense por 2-1 em Bragança Paulista. Em Curitiba, Rafael Veiga. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau.